Oi, meus amigos e amigas, tudo bem? Boa noite. Nós vamos ter hoje uma conversa aqui no Reflexões Psiquiátricas com um dos maiores escritores da história do Brasil. A história moderna, eu acho que de toda a história do Brasil. Cristóvão Tesa. Né? O Cristóvão está em Curitiba, daqui a pouquinho está entrando aqui com a gente. Muito obrigado. Oi, Ju. Letícia, boa noite. Nenê, boa noite. Então, mais uns 2 minutinhos e nós vamos conversar. Muito obrigado pela gentileza. Daqui a pouquinho nós vamos conversar. Duas Adrianas que gostam de ler. Entraram agora. Estamos esperando para daqui a pouquinho o grande escritor Cristóvão Tesa. Cristóvão está em Curitiba, vai falar com a gente desde Curitiba. E hoje certamente é um dia muito especial aqui para o Reflexões Psiquiátricas. Muito obrigado pela... Opa, Cristóvão entra. Estamos aguardando, Cristóvão. Opa, boa noite. Isso. Tudo bem? Tudo, muito boa noite. É uma honra. Tá aqui. Agora, tá tudo bem. Alô? Som não, acho que não tá Você muito está bom. congelado aí. Não tá bom. Eu vou aqui Seu som tá metálico. vou mudar de lugar aqui. Aqui melhorou o sinal? Aí tá Melhorou? ótimo. Muito bom. Tá bom. Muito bom. Deixa eu botar aqui. Eu acho que lá no escritório eu tenho uma conexão por cabo. Eu acho que o Wi-Fi não chega bem, não chega bem lá. Então, só um minutinho, deixa eu só... Claro, vamos lá. Tá todo mundo ansioso para te ouvir, então escolha o melhor lugar. Aí, pronto, agora tá bom, né? Você tá me ouvindo? Tá muito bom. Tô te ouvindo bem. Alô, tá aqui, eu não tô ouvindo você. Ah, tá. Eu estou te ouvindo muito bem. Você. Todo mundo tá ouvindo Sei. a gente? Você não tá me ouvindo? Sim, tô. Agora... Tá ouvindo? Agora começou a ouvir. Tá bom. Tá bom. Cristóvão, eu queria dizer para você que eu recebo você aqui no Reflexões Psiquiátricas com um orgulho imenso pela generosidade de você poder conversar com a gente, né? Agradeço muito também ao nosso amigo em comum, Manuel da Costa Pinto, que nos apresentou. Sim. Então, fica o meu muito obrigado, já começando. Não, obrigado a você, Taki. Para mim é um prazer, eu não conhecia o teu programa, o Manuel me falou muito bem e eu aceitei, claro, imediatamente, porque é sempre bom conversar sobre literatura, conversar sobre humanidades em geral. Então é um prazer. O prazer é meu em estar aqui conversando com você. Eu vou apresentar você brevemente, primeiro porque você não precisa de apresentação, e segundo, depois eu vou falando dos prêmios ao longo dos livros, que são inúmeros, né? Mas o Cristóvão Tesa é escritor, crítico literário, ensaísta, cronista em vários jornais, a Folha de São Paulo aqui em São Paulo, é criptopoeta também, não é? É, um poeta secreto. E aí, olha, o Tesa tem mais de 20 livros publicados, mais de 20 países traduzidos,
Vários dos seus livros acumulam prêmio Petrobras, Machado de Assis, Bravo, Jabuti. Tesa foi professor universitário durante 24 anos, é isso? Isso, na Universidade Federal do Paraná. Universidade Federal do Paraná. Quem ouve essa biografia rapidamente te identifica. Agora, se eu disser o seguinte, que tem um camarada aqui que fez curso para aviador e desistiu logo no começo do curso para aviador, que Sei. foi ilegal e hippie na Alemanha, foi faxineiro na Alemanha, que foi relojoeiro e a loja quebrou, que foi fazer faculdade em Coimbra e a Revolução dos Cravos fechou a faculdade. Ninguém vai saber quem é, né, Cristóvão? É Olha, você mesmo, esse camarada? eu lembro, essa é a minha biografia de origem, digamos assim. Eu era que se dizia naquele tempo, um bicho grilo completo dos anos 60 e 70, ali na virada dos anos 60 e 70, 68, 69, eu tive que 16, 15, 16 anos. E o meu projeto era ser escritor, mas ser escritor contra o sistema. Então, eu não fui para a universidade. Eu achava que a universidade ia me destruir como escritor. Eu sempre acho que ainda tinha alguma razão naquele tempo. E tentei tudo, tentei toda a vida alternativa. Trabalhei em grupo de teatro, grupo do Centro Capela de Artes Populares, viajei pelo Brasil fazendo teatro, depois passei um ano na Europa, lá na Alemanha. Eu fui para Portugal no ano da Revolução dos Cravos, realmente estava fechada a universidade, mas até foi bom, porque daí eu viajei pela Europa, fui lavar prato na Alemanha, quer dizer, foi mais útil do que se eu ficasse ali em Coimbra só estudando. Né? E quando eles reabriram, eu resolvi voltar, bateu saudade do Brasil. E só bem mais tarde que eu acabei fazendo vestibular, fazendo curso de letras e, como se dizia naquele tempo, entrando no sistema. Né? Aí eu fui professor durante muitos anos, 2 décadas, e graças ao sucesso de um livro, você falou desses prêmios todos aí, mas foi um livro realmente, porque assim como eu ganhei muito prêmio, eu perdi muito prêmio nos anos 90, não ganhava nada tal. E teve um livro que realmente abriu muitas portas, que foi O Filho Eterno, em 2007, e aí eu saí da universidade. Aí eu fui viver por conta própria, tocar o barco aqui, né? Vamos falar dele. Então é uma história, digamos, é a história da minha geração. De certa forma, eu fui cumprindo assim uma espécie de tabela do que qualquer alternativo, qualquer candidato, artista, escritor dos anos 60 fazia naquele tempo. E fui tocando o barco e me transformando. Claro, a gente não para no tempo, né? E é isso. Então, escrever foi essa aventura. Essa história parece uma história, um personagem em busca de um autor, não é? Você já usou alguma coisa disso em algum dos seus personagens? Acho que não, né? Não, biograficamente não. O meu livro biográfico o autobiográfico é o Filho Eterno. Eu relato muito desses fatos. Quer dizer, aquele personagem aqui, eu digo personagem porque, embora seja baseado na minha vida, foi um livro concebido ficcionalmente. Então, é um outro. Quer dizer, já na segunda página eu olho aquele pai como um personagem, alguém que você vê de longe, de fora, friamente. E ali eu usei muitos dos dados da minha geração. Quer dizer, de certa forma, é um retrato, é um livro geracional ali, uma história geracional que tem muito a ver com os últimos 40, 50 anos no Brasil, né? Então, é a história da minha vida. Quer dizer, alguém que nasceu nos anos 50, viveu intensamente a revolução cultural dos anos 60 e 70, contra a cultura, todos os movimentos alternativos, e depois acompanhou a redemocratização do Brasil, quer dizer, pela universidade, quer dizer, de certa forma fui vivendo todas as experiências, a minha literatura reflete isso aí de alguma forma. Né? A gente nunca escapa do próprio tempo, não tem como. Nós vamos falar, claro, do Filho Eterno, mas tem uma pergunta aqui do professor de literatura, o Cristiano Batista, perguntando exatamente a ditadura que você viveu, os anos 60, 70, até 80, né, comecinho, tiveram alguma influência na tua produção literária? Certamente, não tematicamente. Eu acompanhei ali, em 64 eu era uma criança, quer dizer, eu estava ali com 10, 11 anos.
68 já era um adolescente em passagem e eu vivi muito intensamente aquele período porque eu tinha meu irmão mais velho, era funcionário do Banco do Brasil, a agitação política, o meu próprio projeto literário de adolescente eu já estava lendo, lia Monteiro Lobato, então eu absorvi aquele clima daquela transformação e isso marcou muito a minha cabeça e marcou muito os temas literários, porque era o que estava em pauta na época, assim como projeto de literatura. Inclusive, essa ideia de você fazer literatura, de ser escritor, como não propriamente como você dominar uma técnica literária, ou ser um produtor de livros, ou uma profissão regulamentada, ou normatizada, ou normalizada pela sociedade. O ato de escrever, assim como o ato de fazer teatro, o ato de ser artista, era um ato de rebeldia, um ato de ser contra, né? Um ato antissistema. E isso marcou muito, me marcou para o bem e para o mal também. Quer dizer, eu acho que aquela geração, esses anos, essa virada dos anos 60 e 70, marcou um novo rumo para a história. Quer dizer, hoje nós estamos vivendo intensamente as consequências do que aconteceu lá. Quer dizer, aquilo abriu muito caminho, né? Fechou outros e abriu alguns e tal. Então, a ditadura marcou, assim. Pessoalmente, eu vi muita gente que desapareceu, a questão o impasse da luta armada, que eu acho que foi um erro terrível político brasileiro, foi um equívoco, né, que reforçou a ditadura da pior forma possível. Mas aquilo você absorvia de todas as formas, discutia, quer dizer, fez parte da minha formação. Literariamente, eu tenho personagens que viveram aquilo, Aventuras Provisórias, Uma Noite em Curitiba, tem o reflexo do 64 e tal. Isso foi entrando, o Ensaio da Paixão, dos primeiros livros, quer dizer, isso foi entrando na minha literatura, claro, pela experiência pessoal, embora não como um tema central, assim, colocado centralmente, né? Você nasceu em Lages, Santa Catarina, e após a perda do teu pai muito precoce, vocês se mudaram para Curitiba. Essa perda do teu pai muito precoce, de alguma maneira molda ou de alguma maneira influencia o seu papel de pai? O som tá ruim. Tá. Eu disse que você nasceu em Lages, Santa Catarina. Essa parte eu entendi. Né? E após a perda precoce do seu pai, vocês foram para Curitiba. Então eu perguntei se essa perda precoce do seu pai, de alguma maneira, molda também o papel de pai que você exerce. Marcou essa parte que está aqui, Aurão, essa... eu perdi um pouco o trecho que você falou, mas essa segunda parte sobre a perda do pai. Mas é claro que isso foi um fato marcante, né? Quer dizer, eu tinha seis anos quando meu pai morreu, houve mudança social que caiu, a família, minha mãe teve que pegar os filhos e levar para Curitiba, uma mudança drástica também de cenário. Eu vivia numa cidade pequena, com um certo... Eu sempre digo assim, que a minha vida de aquela pequena infância era do Cebolinha, do Chico Bento, do quintal de casa, a cidade próxima à vizinhança, né? E aí, subitamente, eu vou para Curitiba, vou morar num prédio, a primeira vez na vida, vida de apartamento, ou seja, mudou tudo. Então, claro que isso marca, né? Eu sempre brinco, diz assim, porque agora eu estou mesmo escrevendo um texto para uma palestra, uma conferência que eu vou fazer na PUC aqui, que é um tema semelhante, e aí me ocorre dizer essa questão, para que literatura, por que a gente resolve escrever, né? Eu até brinco com a ideia de que é a infelicidade que produz literatura. Pessoas felizes não escrevem. Pessoas felizes namoram, vão ao cinema, se dão bem com a família, participam de almoços de fim de semana, conseguem equacionar as dificuldades, né? Agora, os infelizes é que se trancam em algum lugar e vão lá escrever, eu não sei bem porquê e tal. Claro que isso é uma imagem, uma brincadeira que eu faço, mas tem como toda brincadeira, tem um fundo de verdade, né? Então, isso me marcou muito, quer dizer, a morte do pai, coincidindo logo em seguida com a adolescência, com a passagem para a vida adulta, coincidindo com a turbulência dos anos 60, do ponto de vista cultural. Ou seja, eu tive num caldeirão de transformações ali que, obviamente, me levaram para a literatura, para dar conta daquilo, né, como resposta. Mas é um mistério saber exatamente por que a gente continua, quer dizer, aquilo foi um projeto que não teve volta.
Eu, na verdade, administrei a minha vida de maneira a conseguir escrever. As profissões foram vindo por isso, quer dizer, o que me permitia escrever, não, né? Era O que eu tinha te perguntado é se essa perda precoce do teu pai molda um pouco o pai que você é. Olha, é difícil saber. Eu acho que provavelmente sim, né? Eu tenho uma lacuna nas figuras paternas dos meus livros. Eu já pensei sobre isso, né? Os pais são figuras são quase que arquetípicas. Nos meus livros eles são muito autoritários. É engraçado assim como são figuras de quem você tem que se livrar. Não sei se eu não tive superego também, quer dizer, faltou essa referência. Eu fui buscar em outras partes, né? Eu tinha um guru na época, eu lembro que quando comecei a trabalhar em teatro. Olha, estou falando com o psiquiatra, estou fazendo aqui uma análise. Mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Existencial, ninguém está vendo, estou falando. Mas era uma coisa interessante. O meu grande sonho ali nos 15, 16 anos era sair de casa. O que era o padrão. Qualquer adolescente nos anos 60 queria sair de casa. Hoje é o contrário. Hoje todo mundo vira adolescente, fica adolescente até os 40 anos, ninguém quer sair de casa. Mudou completamente assim, essa relação familiar. Né? Hoje é todo mundo integrado, você quer continuar integrado. Naquele tempo era tudo desintegrado, você queria se arrancar e fazer. Então era um sonho de adolescente meu, era fugir. Tanto que as primeiras coisas que eu escrevi eram histórias de fugas. Um dos romances que eu tenho, Juliano Pavolini, é alguém que foge de casa no dia da morte do pai e vai parar num bordel em Curitiba nos anos 60, etc. Depois que me flagrei assim, deve ter um lance autobiográfico. Não tem nada autobiográfico, é uma história completamente diferente, o personagem não tem nada a ver comigo, nada, né? Mas é claro que tem ali um fundo que me puxou para isso aí. E eu fui parar numa comunidade de teatro do Wilson Riuapa, que era um escritor dos anos, ele publicou pela José Olímpio e tal, era um rebelde ecologista avant la lettre, num tempo assim, morava em ilhas, etc. Tinha um discurso russoniano de defesa da vida natural e que me marcou muito. Tanto que eu fui para uma cidade pequena, eu quis fazer curso de relojoaria, fiz curso de relojoaria porque eu queria um trabalho artesanal à maneira da Idade Média. Eu era um inimigo das cidades e da vida urbana, né? Isso eu absorvia direto da figura dele. E a figura do Riuapa, que teve, inclusive minha dissertação de mestrado foi sobre o trabalho dele. Era interessante porque ele era um rebelde, na medida assim, um antissistema, contra o Estado, e ao mesmo tempo era um arquiconservador do ponto de vista patriarcal. Assim. Ele era um chefe de tribo. Então, para um adolescente, era o melhor dos mundos, porque você tinha uma segurança familiar, tribal, e ao mesmo tempo a consciência de ser um rebelde, uma pessoa autêntica contra o sistema. Ele tinha uma pessoa autodeterminada. Assim, isso me marcou. Então, estou fazendo assim, essa psicanálise, claro, depois dos 60 a gente pode voltar para trás e já falar sem problema disso. Mas foi uma época que ele me deu uma certa estabilidade emocional ao romper com família, romper com o que eu saí de casa, nunca mais voltei, né? Claro, muitos anos depois, sim. Nunca tive problema com a minha mãe e tal. Mas naquela época lá eu fiz tudo o que eles não queriam que eu fizesse. Eu fui não fiz universidade, não fiz vestibular, me juntei com aquele bando de vagabundo fazendo teatro, vagabundo entre aspas, né? Mas para a imagem da minha mãe era um bando de maconheiro, tudo e tal. Mas trabalhou com Denise Stocco, me deu aquela estabilidade, né? Porque era um tempo que eu lia, escrevia, eu estava à solta. Então, e claro, para o jovem você não existe a eternidade, você está vivendo intensamente o momento presente, tudo dá certo, é um otimismo assim. Então teve essa fase. E depois, claro, como o próprio Riuapa me dizia mais tarde, você entrou no sistema agora, né? Aí você tem que se livrar do pai, você tem que se livrar da figura. Ele faleceu já há alguns anos, o Riuapa. E, claro, depois eu fui me afastando até intelectualmente. Eu já não tinha mais ponto de contato, mas você tem a relação afetiva. Ele vinha para cá, vinha aqui em casa. Tal. Mas já era outra coisa, já era um
um outro tipo de contato. Quer dizer, eu tomei meu rumo, eu peguei uma outra escola, né? Acabei me transformando num anti-russoniano, num outro. Agora, eu acho que a, a natureza é selvagem, é a civilização é que educa as pessoas. Falando disso, qual é a diferença da Curitiba do Dalton Trevisan, vampiro de Curitiba, e da sua Curitiba? São concepções bem diferentes. O Dalton tem uma Curitiba meio mítica. O ponto de partida dele é ainda um Brasil rural, Brasil agrário, uma comunidade fechada, né? É um tipo de um mundo muito fechado, extremamente cruel. O Dalton tem uma intensidade meio bíblica com as figuras dele, são meio arquetípicas. Tanto que ele escreveu um grande número de livros, sempre que os meus personagens tinham os mesmos nomes, João e Maria, tá? As situações da classe média baixa, da pobreza da cidade, não exatamente pobreza, mas a pequena... que ele coloca simbolicamente como digamos assim, um modelo de condição humana, né? Eu já sou um escritor de um outro tipo, até como pelo registro realista, o Curitiba é um cenário para mim. O que é incomum é uma certa singularidade curitibana, que é uma cidade que tem alguns traços muito peculiares no panorama brasileiro como capital. É uma cidade, por exemplo, que nunca teve carnaval, que é engraçado. Né? No país do carnaval, Curitiba chega o carnaval aqui, todo mundo sai da cidade, vira uma cidade fantasma quase. Né? Então é uma cidade muito fechada, o curitibano é muito reservado, tem traços muito provincianos, eventualmente, é muito crítico, né? Todo curitibano tem um olhar crítico, isso você percebe muito na literatura do Dalton, é cruel até, né? Um olhar cruel. Então eu vejo algumas singularidades de atmosfera, do temperamento, que quem vive aqui percebe isso muito, muito fortemente logo que você chega aqui e tal. E claro, eu estou aqui há mais de 50 anos, então eu já sou um curitibano completo. Curitibano. E eu acho que nesse aspecto há algum traço em comum que veio dessa população, dessa atmosfera existencial que na cidade é muito forte. E, claro, isso também é um olhar de anos atrás. Assim. Hoje em dia, você... E também, sem descontar, sem apagar o fato de que é uma cidade brasileira como qualquer outra. Ou seja, tem todos os problemas que qualquer metrópole brasileira tem, porque às vezes é uma certa fantasia. Curitiba se criou uma fantasia de que é um Brasil diferente, que aqui as coisas dão certo, que no fundo é uma visão assim, lá tem muito imigrante, então lá não. No fundo é uma visão racista. É como se o Brasil amasse a ideia de ter uma espécie de paraíso europeu incrustado no meio da selvageria brasileira. Né? É um Brasil puro, né? Criou-se uma mitologia muito forte disso aí, que é uma espécie de sonho brasileiro. Um dia nós teremos assim, um lugar que o Brasil não é outro, é uma coisa muito especial. Então é uma maneira de negação. Claro, isso não é culpa da cidade nem nada, é simplesmente um imaginário que vem diretamente da cultura brasileira como tal, quer dizer, das nossas contradições. Né? Tá. Vamos falar agora do Filho Eterno, né? Filho Eterno ganhou todos os prêmios. Ganhou o prêmio APCA, ganhou o prêmio Jabuti, prêmio Bravo, prêmio São Paulo de Literatura, prêmio Zafari Bourbon. Foi considerado pelo Globo uma das 10 melhores obras de ficção. A tradução dele em inglês, The Eternal Sun, foi finalista do prêmio Impact Dublin, né, considerado um dos melhores romances em língua inglesa de 2011 e 2012. Olha que interessante, ele ganhou um prêmio concedido pela Associação Francesa de Psiquiatria. Exatamente. E, bom, aí foi para o teatro, foi para o cinema. Ainda o livro que marca o Cristóvão, não é? O livro que as pessoas de certa lembram forma, todo escritor morre de ciúme do seu maior sucesso. O Conan Doyle começa a ficar marcado. Né? O Conan Doyle queria matar o Sherlock Holmes.
Ele matou ele. Aliás, ele chegou a matar, né? Ele deu um sumiço, depois ele ressuscitou de novo. Então, realmente, Filho Eterno foi um momento assim que eu passei, o meu filho nasceu em 1980, eu passei mais de 2 décadas sem nunca tocar nesse tema. Nunca escrevi sobre isso. Eu achava que não era um tema literário, né? E só bem mais tarde mesmo, lá, depois que eu escrevi O Fotógrafo, em 2004, aí eu resolvi, se vou enfrentar esse tema aqui, que eu li alguns livros de temas semelhantes, um deles o Kenzaburo Oi, o prêmio Nobel japonês, delicada. Uma questão pessoal, exatamente. E é um livro que me marcou, mas o primeiro estalo que me deu disse assim: é possível fazer boa literatura com um tema desse. Mas é porque eu já estava procurando, ligações ou leituras. E aí eu enfrentei mesmo, meio sem saber o que no começo era para ser um ensaio, um tipo de reflexão pessoal, mas eu acabei optando pela estrutura romanesca mesmo. E o livro foi um sucesso. Certo, eu tinha um grande medo, porque pela exposição pessoal, eu acho que foi um livro que teve um papel importante no momento da literatura brasileira. Ele abriu uma frente de temática emocional, reflexiva. O livro fala muito sobre o Brasil, sobre tudo, e que assim caiu na veia de um momento da literatura brasileira e das novas gerações. E é um livro que continua vendendo bem. Ele já passou de 100. Todo ano ele ficou muito presente. Mas eu não diria que é um livro assim que ficou marcado, porque a minha literatura foi tomando outro rumo. Certo. Aliás, esse livro é um acidente por temática, é o único livro autobiográfico que eu escrevi. Logo em seguida escrevi Um Erro Emocional, que também depois a Beatriz, depois o Professor, que foi um livro também que teve uma repercussão crítica grande, muito boa. Depois a Tirania do Amor, e agora A Tensão Superficial do Tempo, que é um livro que também está indo muito bem com uma repercussão crítica. Então acho que vou perguntar dele, vou falar dele. Ele é parte da minha história literária, mas eu não diria assim que eu sou. Ele está lá, é um momento da minha literatura, mas eu não me esgotei ali. Eu acho que não. Não, de forma alguma. Eu tenho aqui em mãos a edição de 2015, 17ª edição. Um assombro, né, para a literatura brasileira. É assim, para a literatura brasileira é um assombro. Como é que você lidou com a armadilha de escrever um livro confessional? Quer dizer, como é que ele virou um romance? Como é que você não caiu na armadilha de ser um livro catártico? Olha, primeiro é a distância, né? Eu só enfrentei o tema mais de 20 anos depois que meu filho nasceu. Ou seja, quando a minha relação com o Felipe e com a própria síndrome na minha vida já estavam completamente resolvida no seguinte sentido. Eu já tinha sido transformado pelo meu filho e ele por mim, ou seja, eu não tinha mais nenhum problema de enfrentar isso aí. Aquele tipo de bloqueio psicológico dos anos 80, social, o impacto que aquilo teve como primeiro filho, você ter um filho com problema, etc., com todos os sonhos grandiosos que eu tinha com relação à minha própria biografia. Então, isso aí tudo já tinha passado, amadurecido e me transformado. E eu conseguia olhar de longe. Ou seja, e o segredo do livro foi esse, foi de eu não fazer nem catarse e nem simplesmente uma autobiografia. Eu levantei ali uma hipótese de existência olhando para mim mesmo como um personagem. E realmente eles se transformam no personagem. Você, quando coloca uma terceira pessoa ali, que foi um dos segredos técnicos do livro, do pai falar sempre em terceira pessoa, ele não tem nem nome, né? De eu criar um narrador que mantém pé distante e que controla o tempo no futuro e no passado do próprio personagem. Assim. É um mistério, mas eu acho que, claro,
O importante ali é ver que eu já tinha 20 anos, 30 anos de prática literária, e a linguagem, quando você domina uma linguagem, ela também vai te dominando. Parece que a mão já sabe a frase que escrever antes mesmo que você pense a respeito. Você já tem uma intuição narrativa que só a experiência dá, né? Então, nesse sentido, acabou dando certo. Mas eu tinha medo. Eu realmente, quando lancei o livro, eu até achava que ia ser meio massacrado, assim, pelo tipo de exposição pessoal, né? Como se eu estivesse apelando e tal. Era um certo prurido que eu tinha um medo dele. Você tem uma coisa muito interessante, que eu vi isso num erro emocional, quer dizer, né? Quando o Donete vai lá jantar com a moça, né? Tudo se passa naquela noite. E sim. Também os outros livros posteriores, né? O Tensão Superficial do Tempo agora, tudo se passa num dia, não é? Você expande o espaço, o tempo, para tudo passar num dia. A ação toda se passa num dia. E isso é uma coisa engraçada, eu tenho pensado por que a minha literatura foi tomando esse rumo. Porque nos romances lá dos anos 90, Juliano Pavolini, o Uma Noite em Curitiba, todos aqueles livros que eu fui escrevendo, Breve Espaço de Cor e Sombra, a narração se passa ao longo de meses até anos. São estruturalmente convencionais em relação ao tempo, ou mais convencionais, né? Quando escrevi O Fotógrafo, foi logo depois eu fiz um doutorado, eu parei de fazer ficção. Entre 98 e 2002, eu me dediquei a fazer o doutorado na universidade. E aí eu interrompi a ficção, comecei a escrever só ensaio, eu escrevi minha tese, etc. E logo depois que eu terminei, eu voltei à ficção com O Fotógrafo. E O Fotógrafo se passa num único dia. Ali eu comecei a concentrar a questão do tempo, mas foi intuitivo, porque o meu primeiro projeto para o romance do Fotógrafo era um romance que ia se passar ao longo de 6 meses. Eu tinha um roteirinho assim da história. E só que eu comecei e eu disse, não, e aquele, eu não conseguia sair daquele dia. Os 5 personagens foram cruzando e eu comecei ali a abrir um novo caminho literário para mim, e eu percebi que estava ali um tipo de linguagem própria, de estilo. E aí em seguida, nos livros seguintes, aí O Filho Eterno, que aí é uma história de uma vida toda, mas eu já tenho uma espécie de manipulação do tempo ali que me deu uma certa chave do vai e vem do tempo, da ideia de que cada instante presente contém um passado e um futuro, né? E aí sim, no erro emocional ficou apenas... Também era para ser um conto, era para ser uma historinha de 10 páginas, porque eu tinha escrito vários contos com a personagem Beatriz. Seria mais uma, a chegada do Donete, dizia comeu uma pizza. Eu tinha assim, uma ideia estrutural ali, curta, mas só que foi tomando conta aquilo e ali eu desenvolvi um tipo de sintaxe, de estrutura da frase, que foi se aprimorando, tem até, eu já ouvi gente que disse que esse é o meu livro mais tecnicamente mais bem acabado, mais perfeito, assim, um erro emocional, mais fechado, assim, digamos, mais geometricamente mais fechado. E depois nos outros livros a mesma coisa. A tradutora são vários momentos, já também com a Beatriz, né? Mas o professor é uma manhã só. O professor ele acorda de manhã, vai receber uma homenagem. O livro inteiro se passa só naquela manhã. Exato. Depois do professor, a Tirania do Amor é um dia. É um dia também. E esse a Tensão Superficial do Tempo são praticamente 20 minutos que ele está sentado ali, vai chegar alguém. Mas, claro, é uma ilusão isso aí. Ele tem um roteiro, uma moldura que é temporalmente fechada, mas o livro se expande desde a infância até a velhice. Quer dizer, você pega toda a história da vida dele ali naquele momento de reflexão. Eu não sei dizer por quê. Isso surgiu naturalmente na minha escrita e acabou tomando conta. Não é uma coisa assim que eu planejasse com antecedência, fosse premeditado, dizendo agora eu vou botar... o texto pega o embalo, ele vai em frente e toca e acaba desse jeito, né? Em Tirania do Amor, de 2018,
você faz uma brincadeira, né? O Otávio Spinoza é descendente do Spinoza, não é isso? Ele gosta de brincar com essa ideia, né? É. E você ouviu outro dia uma entrevista sua dizendo que você começou por um personagem que queria escrever um livro de autoajuda. E aí Sim. é que vai montando, aí vai para trás a trama toda, é isso? Exatamente, era para ser a matemática da vida. O título original era a matemática da vida. E o Spinoza, é engraçado, eu tinha no lado ali do meu escritório, quando eu comecei a escrever, era a ideia, o projeto era alguém que escreve um livro de autoajuda da área econômica. Ele é um economista, isso tinha presente. Originalmente, inclusive, o livro era para se passar em Curitiba, eu tinha até uma cena na cabeça aqui, um funcionário bancário daqui, mas aí eu percebi que eu comecei a ler a história do dinheiro, eu fui me preparando para o personagem, estudar alguns rudimentos de economia, e aí eu percebi, não, tem que ser em São Paulo. Esse livro, para o personagem que eu queria, ele tinha que ser um funcionário de uma grande financeira, está no centro, a Avenida Paulista era do Temer ali, né? Mas a ideia era essa matéria da vida. Eu tinha o livro do Spinoza ali, a Ética do Spinoza, que é um livro que eu tenho ainda, que era do meu pai, com anotações, assim, a lápis e tudo. E o Spinoza, a ética é praticamente uma autoajuda da Renascença, né? Tem ali um estudo sobre as paixões, sobre tudo, e tem aquela estrutura matemática, aquela estrutura das fórmulas lógicas que ele faz, os corolários, como se tratasse das emoções humanas matematicamente. Aquilo me deu um estalo, disse, puxa, ele podia ser a matemática da vida, atualizar isso aí, mas ele brincar, escrever uma picaretagem qualquer aí sobre... E aí me veio o nome dele, Spinoza. Eu fui ver a origem, entrei na etimologia dos nomes lá da Península Ibérica, e aí eu vi que Spinoza é uma das corruptelas que surgiram dos cristãos novos. Tal. Eu disse, bom, já peguei uma genealogia dele aqui, né, do Spinoza. E o nome é rico, daí Spinoza é uma coisa assim, tem uma ideia de espinho, de complicada ali, né? Fala bem da vida dele. Eu não sei se você já sacaneou algum personagem como sacaneou com ele, porque a mulher dele o trai, a Lava Jato cai em cima, o orientador não lê a tese, o cara é reprovado na tese. O filho tem aquilo que o Lenin dizia, que o esquerdismo é a doença infantil do comunismo. O filho é um pentelho, mas... Você sacaneou com esse cara, né? Não, eu achei engraçado as pessoas... por exemplo, olha esse Cândido, pulando para o último personagem. Eu adoro aquele meu personagem Cândido. E eu fico até assim, magoado quando diz assim, pô, mas aquele é um idiota total. O cara não tem iniciativa nenhuma. Você, quando escreve, você convive. Eu passo um ano convivendo com o personagem. Já está na minha cabeça. Eu tenho uma espécie de esquizofrenia criativa, viva, assim. Então você cria um afeto, uma relação de afeto. Eu acho isso fundamental. Qualquer personagem, você tem que ter uma empatia com ele, mesmo que ele seja negativo. Então eu gosto do Spinoza, mas é que pela própria concepção do livro, ele é um matemático, ele é um gênio dos números, né? Ele consegue fazer cálculos abstratos. Ele tem uma espécie de parede emocional que dificulta essa relação, né? Tanto que ele, na cena com a mulher lá, com a colega da financeira, ele que é atacado, né? Ele que é procurado. Tem ele não tem essa iniciativa. Mas eu não penso nisso. Depois, a liberdade do escritor começa só antes da primeira frase. A página em branco cabe tudo, qualquer coisa, né? Mas no momento que você começa a escrever o texto, você já começa a criar a jaula dentro da qual você vai se mover, porque cada sequência, cada estrutura de frase, cada parágrafo já vai criando os limites do mundo do personagem, de quem ele é, do que ele faz. E aí você já não tem mais controle. É como se fosse tomando conta. Né? Não no sentido que eu fique esperando uma inspiração. Então, claro, não. Eu tenho um controle estrutural muito claro na cabeça que eu vou jogando com volumes narrativos, etc. Mas a natureza do personagem vocês não têm mais controle. Depois de algumas páginas, ele já está inteiro ali.
O Cândido era aquilo ali, eu já não podia fazer muita coisa a respeito, né? E aí, claro, foram surgindo a relação com a mãe, o fato de ser filho adotado, as questões psicológicas que vão dando consistência à figura dele, né? E aí você mostra muito o Brasil no novo livro, tem também a Tensão Superficial do Tempo, mas no Tirania também tem a Lava Jato, você começa Tem. a mostrar um Brasil Isso foi uma coisa que contemporâneo. começou a surgir na minha literatura já desde talvez mais com a tradutora, que era a época da Copa do Mundo no Brasil, que Uhum. aliás foi sugestão do meu vizinho aqui, o meu amigo Caetano Galindo. Ele acompanha os contos lá da Beatriz, e diz assim, por que você não escreve um conto com a Beatriz trabalhando de intérprete para a FIFA, nos Jogos da Copa, porque aqui em Curitiba teve jogo aqui na Baixada lá do Atlético, né? E aí eu fiquei com aquela ideia na cabeça, pô, isso é uma boa ideia, criar assim, uma pequena história com isso aí, mas acabou virando um romance, como sempre que eu quero escrever um conto, a coisa se estende. E aí, claro, como é FIFA, Copa do Mundo, a era Dilma entrou diretamente na história. Eu não podia escapar disso aí, né? Pelo tipo de cabeça que é a Beatriz, pela situação, pelas denúncias de corrupção da época, de construção de estádio, tudo que, ou seja, o clima que estava no Brasil naquele tempo. E isso aí entrou no livro muito forte. Claro que é sempre preciso tomar cuidado. Primeiro, para você não datar demais o livro, ficar uma coisa datada, né? E Tá. segundo, que o tema desses livros, desse, do Tirania do Amor, da Tensão Superficial, não é a situação política brasileira. A situação é um pano de fundo. Como eu sou um escritor de traço realista, ou seja, a circunstância, o momento político, ele acaba entrando no livro. No caso da Tensão Superficial do Tempo, foi em 2019, que foi um dos anos de maior impacto político no Brasil, com a eleição do Bolsonaro, pela quebra de sistemas de referência política, ou seja, tudo ali foi muito forte, muito violento. E claro que isso transbordou para o livro, acabou, porque ele é um professor, ele vive num ambiente da escola dele ali, da usina, das discussões, conversa de cafezinho, quer dizer, tudo isso foi entrando paralelamente à história dele, né? Eu não tenho medo de enfrentar esses temas, porque eu sei que eles são só pano de fundo. E historicamente são momentos muito fortes. Daqui 50 anos a gente vai estar falando de 2019, do que foi o bolsonarismo no Brasil, né? Quer dizer, isso vai ser um tema de reflexão permanente. A sua mãe, de fato, gostava de filme? Gostava da Jeanne Moreau? Muitas, não, não, isso é um pouco de fantasia. É. Esse é um ponto de partida que até eu brinquei uma vez no jantar aqui, disse assim, vamos escrever um filme sobre o que eu realmente abastecia a minha mãe de filmes, não como pirata, que ainda era do tempo era do tempo do VHS. Eu lembro que ela tinha dificuldade com o controle remoto e a mãe morou sozinha até morrer. Ela era muito autônoma, muito independente. Ela vinha sempre almoçar, todo domingo vinha almoçar, eu ia buscar lá, levava. E ela gostava muito de ver filme. E eu disse, podia assinar naquela época, tinha a NET, que passava aqueles filmes, ainda não era o streaming, era o sistema da Uhum. NET, a cabo. E ela não gostava de lidar com controle, de escolher filme, de coisa. Porque tinha aquela revista, e como eu sempre gostei de quinquilharia eletrônica, de mexer com computador, que isso aí eu tenho uma relação pessoal com isso, eu gosto de mexer com isso. Eu comprei uma gravadora eu já tinha aqui aqueles gravadores VHS, eu botava a fita, escolhia os filmes e gravava para ela aqueles filmes de fita. Além de levar de locadora, só que locadora tinha muito mais oferta ali na net do que nas locadoras. Então, todo domingo ela levava uma pilha que era 3 filmes por fita VHS. Eu botava os nomes ali, a lápis, tudo. Ela passava a semana vendo o filme e me devolvia com comentários sobre os filmes, que eu brinco um pouco com esse tipo de olhar que ela tinha sobre os filmes, né? Ela tinha bom gosto, ela gostava de coisa boa, assim, mas tinha muito filme antigo, porque naquele tempo passava muita coisa. Hoje é cada vez mais raro. Filmes dos anos 50, 60, eu botava ali e depois, anos depois, isso pode ser um bom tema, um bom gancho, né? Sim. E aí eu usei, mas claro que é só esse dado que é biográfico ali, né? A figura da mãe ali já é uma figura bastante ficcional, porque inclusive eu criei o fato de ser casado com um militar,
Fiz outros ganchos ali, o fato dele ser adotado, fiz outros ganchos bem romanescos mesmo, né? Tanto eu imagino, se a mãe tivesse viva, ela não ia gostar do livro, ia achar que foi mal representada. Ali... Ah, tá. Você sabe que, bom, eu estou amando o livro, estou na metade do livro, e uma coisa que me parecia enigmática, é essa capa. Depois eu vi lá dentro um elevador para o cadafalso, que justifica Exatamente, a capa, essa é uma bela capa da menina que fez a capa ali. Ela tirou um fotograma do filme do Luiz Maia. do Luiz Maia, exatamente. Que eu peguei um gancho. Foi meio por acaso, eu tinha visto o filme, e aí, para compor assim, a figura da mãe ali, da personagem da Antônia, né, que o Gênio Morro, eu disse, pode ser um bom gancho para pegar daí alguém que gosta de filmes clássicos, de história de cinema francês, cinema europeu e tal. Então eu peguei assim esse gancho. Aí intuitivamente a coisa foi crescendo ali. Mas que bom que você está gostando, fico feliz, obrigado. Maravilhoso, maravilhoso. Agora eu acho que isso é uma sacanagem, você fazer com que um procurador da República fique recebendo filme pirata em casa. São os paradoxos da coisa. Não dá, né? Eu, quando fui pesquisar esse negócio de pirataria caseira, eu fiquei absolutamente abismado com a quantidade de sites do mundo, a quantidade de filmes que você pode baixar pelo sistema torrent, o número de sites que produzem legendas em português ou em qualquer outra língua, disponibilizam coisas. É uma coisa assombrosa. E aí eu comecei a entrar lá e ver, eu coloco tudo isso aí ali fiz um estudo, inclusive, a questão dos codes. Até eu ficava com medo de ficar um pouco chato aquilo, mas era só para dar uma embocadura no começo do livro, para saber a cabeça do Antônio. Ou seja, é um sistema subterrâneo, ilegal, naturalmente, de circulação de informação cinematográfica absolutamente monumental. Porque esse pessoal tem acesso instantâneo a filmes que são feitos lá no Azerbaijão, filmes japoneses, filmes coreanos, filmes de tudo quanto é lugar, filmes dos anos 40, 50, que você não tem acesso, nem o streaming dá conta, porque o streaming ainda atende muito pouco a vertente clássica do cinema, quer dizer, o streaming normalmente é um filme contemporâneo, né? Dificilmente coloca filmes mais antigos. E que você não tem. E essa pirataria caseira, ela coloca isso aí. E claro, é ilegal, o pessoal tem, os sites vivem pulando tal. Esses sites muitos são vinculados a coisa bem mais pesada tal. Mas é um tipo de pirataria diferente daquela pirataria analógica que você via aquele camelô na rodoviária, né, com o pano assim, cheio de CDs copiados. Aí passa, rapa, você recolhe aquilo, sai do vendeu CDs por R$5 e tal. Isso aí já é uma outra coisa. Isso aí já é uma. Então eu simplesmente dei esse gancho, e claro, a ironia de botar ali na casa do procurador a mulher dele interessada em cópias piratas. Tal, piratas. Agora, aqui o Cândido é uma outra referência filosófica, é do Voltaire, é um cara mais pasmado, mais ali surgiu duplamente, porque o nome também ele surgiu ali na página 5, 6, de repente eu não tinha um nome prévio para ele. Tem muito engraçado, você vê muito livro que o personagem central às vezes não tem nome. Eu não consigo chegar no nome. No caso desse, esse Cândido é um pouco de Voltaire, mais pela ingenuidade do que pelo otimismo, né? Uma pessoa que tem E a própria ideia de Cândido, de alguém emocionalmente, como é que eu posso dizer, pouco explosivo, alguém tímido, né? Alguém que é mais que fica mais na sombra, que tem um temperamento mais low profile, digamos assim. Então ele é uma pessoa cândida nesse sentido, e que ele é abalado com a história da Antônia, é abalado a ponto de entrar quase numa crise
numa fratura existencial, quer dizer, quase que ele não consegue sair do lugar, que ele precisa quase mais um pouco, ele teria que ser internado para se tratar, porque ele não consegue dar conta do que aconteceu com ele, né? Então ali foi mais uma intuição, mas tem um toque de Voltaire ali. Tem, né? É. Eu vi provocações que você fez com a Bujanra. Sei, grande para aquele. Né? E eu me lembro marcadamente o pessoal entrevistando o que você lê, e tinha uma senhora que deu uma resposta que eu acho ótima te perguntar. Ela dizia o seguinte: olha, eu não gosto de romances, eu gosto de algo que faz a gente crescer. O que você acha disso? Essa pergunta eu não me lembrava, é algo que faz. Nós estamos vivendo uma era, eu estava pensando sobre isso aí, sobre a própria imagem da literatura. A literatura nasceu, na verdade, como um discurso de não ficção, né? Você pode imaginar que a Bíblia foi escrita não para contar a história da carochinha, mas para contar a história do mundo tal como aconteceu. Para o pessoal acreditar. A coisa era colada. Você tinha digamos, havia uma intensidade declaratória no texto, no sentido de ensinar as pessoas, era um veículo de verdade. Assim como o Gilgamesh lá da Mesopotâmia, o próprio Homero, ou seja, provavelmente aquele grego antigo, ele ouvia aquilo lá como histórias reais, histórias que aconteceram, os deuses, etc. E, claro, pouco a pouco foi se afastando, quer dizer, você começa a compartimentar os discursos da linguagem, e já em Roma, já na cultura romana, você já começa a ter a ideia de estética, a ideia de literatura, da ficção, como histórias contadas, como histórias inventadas, né? Ficcionalizadas. E depois você tem uma vinculação muito grande de que a ideia de que você escreve um livro para ensinar como uma fonte de ensinamentos morais ou existenciais para as pessoas. Eu estava lendo, na verdade, lendo agora pela primeira vez o original do Robinson Crusoe, que é uma delícia a história dele. E o tempo todo ele fica dando conselhos, ele está sozinho naquela ilha, se virando para sobreviver, ele fica dizendo, Deus me deu o talento para dizer eu parar de reclamar da minha vida, porque antigamente eu era assim, assado, agora eu estou aqui com todas as dificuldades. É um romance moral, né? Exatamente, tem ali um discurso moral, sobre o ensinamento. As pessoas leem um pouco para se divertir com a história do Robinson Crusoe, mas tem que vir aquela lição de moral junto. Escuta, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ser temente a Deus. Claro que isso aí foi muito fortíssimo durante toda a Idade Média. E essa ideia da literatura como um veículo de ensinamento moral ou religioso, ela é muito forte. Ela começa realmente a se separar ali no século XVIII, século XIX. O século XIX foi o império da autonomia literária. Quer dizer, você tinha muito disso aí, mas começa já a se separar. Ou seja, a literatura é o território individual, o território da liberdade pessoal, da criação pessoal. E o século XX já entra, isso aí vira uma coisa poderosa. Ou seja, o escritor não pode ser pressionado por nada. Ele não escreve para ensinar lição de moral, para fazer nada. Né? Você pega as grandes obras do século XX, ali, da virada dos clássicos, você não pode imaginar que o Proust escreveu o Busca do Tempo Perdido para dar lição de moral no leitor, ou que o Ulisses, do James Joyce, é um livro escrito para ensinar alguém a viver. Não, tem uma outra história. Começa a entrar uma outra... A literatura fica plenamente laica, um projeto laico. Então, isso se vincula com toda uma concepção de mundo, uma concepção de civilização, uma concepção de condição humana, de liberdade. Ou seja, ela vem embutida, a ideia da produção ficcional vem embutida com uma visão de mundo, de sociedade, de liberdade, muito iluminista. E até a condição de uma universalidade humana, a condição humana como uma condição universal. Né? Mas nós estamos estou vendo sinais assim muito fortes de uma neo-evangelização literária. Como se, de novo, a literatura tivesse que voltar a ser esse veículo de ensinamento.
o veículo ou moral, ou existencial, e também os discursos mais politicamente fortes, atuais, identitários, digamos assim, da questão racial, da questão da mulher, da questão. E começa a ficar muito evidente que são bem-vindas as ficções que prometem reforçar esses ensinamentos de natureza política, de ordenamento, de novo ordenamento da concepção humana, etc. É um fenômeno interessante, porque ele tinha meio que desaparecido. Sim. Você tinha, assim, o realismo socialista, por exemplo, na época soviética, só podia escrever coisas que fossem Sim. edificantes, o homem épico, o novo homem, etc. Era ali um catecismo, né? A literatura religiosa, ela perdeu o terreno, como teve, obviamente, na Idade Média, etc. E essa laicização, a ideia como um território absolutamente laico, livre do escritor, ela começa a soar estranha hoje, o que é uma coisa engraçada, uma coisa que é... Não pensei ainda muito sobre isso, mas é uma fonte de estudo de ver como está se vendo a ficção como um território que deve ser adestrado, que deve ser controlado para fins, por mais que o autor tenha talento, tal, tem um tipo de universo, já não é mais... O indivíduo começa a desaparecer, a ideia da criação individual, e começa a ser uma peça de um ideário mais forte, né? Ou comunitário, ou político, ou o que seja. Então, eu não estou fazendo julgamento de valor aqui. Até não tenho dados assim, mas é apenas uma impressão que eu estou tendo como um novo discurso que está vindo. Então, quando ela diz assim, eu gosto de livro, voltando àquela tua pergunta, a leitora diz, eu gosto de livro que me engrandeça, tal, ela está querendo algo edificante, alguma outra coisa que ela pode encontrar em outro lugar, né? A literatura é um território que nos deixa muito livres, muito soltos. Ô, Cristóvão, como é que você está se vendo nesse Brasil do anti-intelectualismo, anti-cientificismo, anti-cultura, um Brasil de barbárie que nós estamos vivendo? Olha, é terrível. Realmente, a sensação de angústia emocional que eu tenho vivido de 2019 e agora 2020, ainda pela pandemia, pela situação que a gente está vivendo assim, da peste, é terrível. Tem um aspecto mais assustador disso aí, que é a perda da referência à chamada pós-verdade. A ideia de que não existem mais fatos, só interpretações. O que é uma ironia, porque se você pensar ali no discurso dos anos 60, 70, 80, Derrida, etc., a célebre desconstrução, os processos de você desmontar, a relativizar, digamos, a catedral sistemática que vem lá da Renascença, assim, de interpretação do mundo fechado, etc. Quer dizer, isso foi implodido ali no pós-70, né, nos anos 70. Ela começa a virar um demônio via internet, porque é a internet que fez essa explosão, na medida em que ela deu uma visibilidade àquilo que não saía da mesa do bar, né? Entre 4, 5 pessoas, de repente você... e aí você perde sistemas de referência. Você perde sistema de referência e a própria história. Isso, para mim, é a coisa mais assustadora. Não me preocupa tanto a questão de esquerda e direita como uma questão estritamente política, em que você tem pautas específicas para lidar com questões sociais, com o Estado, com a miséria, com a pobreza, com as soluções que você tem para a economia, etc., que são todas perfeitamente respeitáveis, pode ser questões de direita, de esquerda, de centro, etc., desde que você tenha um acordo legitimado da regra do jogo. Quer dizer, você tenha pontos de partida institucionais sólidos. Mas o que está acontecendo, basicamente, a partir do Trump nos Estados Unidos, aqui no Brasil, pelo bolsonarismo, por uma sucessão de acasos, né? São acasos que vão... O acaso na história é uma coisa impressionante, mas que, obviamente, são termômetro também de alguma coisa que está correndo por baixo, que está... e aí você fica numa situação assustadora. Eu tento ser otimista. Eu acho que isso não pode durar muito,
porque, no fundo, o discurso universalmente relativista, o discurso do não-fato, você não consegue administrar nada com esse discurso. Você só consegue o caos, que, obviamente, alimenta. Era o caos que alimentava os fascistas, o Mussolini, o caos que fez que criou a subida do nazismo, né? À medida que se quebra todo o sistema de referência, quebra tudo, aí sempre tem um salvador da pátria, alguém que vai. Mas a sensação que eu tenho é que o mundo começa a ficar muito complexo, que você, se não tiver pontos de referência sólidos, você não consegue fazer nada. E uma coisa surpreendente no Brasil é que a estrutura institucional e, de alguma forma, a própria cultura corporativa nossa, que é uma coisa que eu sempre lamentei profundamente, ela acaba sendo freios, ela criando freios muito fortes da desestruturação total que foi claramente desejada pelo bolsonarismo. Quer dizer, o bolsonarismo tentou um golpe de Estado, tentou de todas as formas. Tudo foi feito nesse sentido. Todas as manifestações, quer dizer, a corda foi esticada até onde pôde, em todas as direções, etc. E, de certa forma, o Brasil resistiu até aqui. Quer dizer, não, essa ruptura, não, felizmente, não aconteceu. E eu acho que, talvez, se com a queda do Trump nos Estados Unidos, se isso se consolidar, né, a gente tem uma nova onda em outra direção. Quer dizer, essa onda tem um refluxo Quer da dizer, barbárie. você não acha que nós estamos vivendo... Você é otimista, você não acha que nós estamos vivendo no Brasil uma república de Weimar, que a coisa vai acabar piorando? Não. Eu sou pessimista, assim. Eu tenho um temperamento otimista. O meu DNA é de alguém assim que está sempre animado, tal, não. Mas quando você para pensar, você vê que o que está dado no tabuleiro não tem nenhum sinal bom, não tem nenhum sinal positivo. Eu fico pensando, do ponto de vista da nação brasileira, o estado, por exemplo, da educação básica e fundamental e do ensino médio público. Não é a questão ela é terrivelmente ruim, nosso ensino fundamental público. Como eu fui alguém formado no ensino público lá nos anos 50, claro, quando era apenas uma elite, né, que deu eu sei que isso aí vai criar gerações pela frente, lá adiante, lá completamente desqualificadas do ponto de vista civilizacional, institucional, e eu não vejo em lugar nenhum movimentos para reverter isso aí. Quer dizer, Ministério da Educação você já não tem, mas no Brasil já desde que assumiu o Bolsonaro. Não é mais nada, aquilo não é mais nada. Né? Esse ensino público no Brasil, à medida que e a pandemia piorou isso aí, porque, na verdade, as classes médias urbanas mais letradas se defendem bem, né? A gente está num casulo, mas o pessoal que não tem para que recorrer, que não tem sem internet, o pessoal que não tem... Não é nem questão da internet, é questão de ter um instrumental para fazer uso dela, quer dizer, ter um instrumental de qualificação intelectual mínimo para ter. Então, tudo que está no tabuleiro é ruim. Olha, tem uma pessoa te escrevendo aqui: sou professora pública aposentada, município de Rio de Janeiro, e só leciono em área de risco. Duro, não, né? É duro, realmente é duro. O ensino porque é o caminho, a virada é da educação, todo mundo sabe disso. Né? Qualquer estudo diz assim, não, você quer realmente civilizar o país, começar pela educação. Eu acho que o Brasil fez opções cerradas de anos, ao contrário de grande parte da minha geração intelectual. Eu não acho que o lulismo tenha sido digamos assim, um grande governo. Eu acho que houve regressões assim depois do ano 2000. Eu sei que tem problemas sérios aí quando se começa a falar nisso. Eu acho que a gente perdeu muito bonde na história disso aí e está pagando um preço alto agora por algumas escolhas que foram feitas. Né? Talvez seja o meu neoconservadorismo, sabe? A volta que eu dei.
o incendiário lá dos anos 70, de repente, vira um velho senhor, mas de centro, né? O Brasil precisa recuperar algum centro. E esse centro, tanto do ponto de vista simbólico da ideia de centro, como da questão política, né? É importante isso. Eu fui, claro, havia a gentileza de você oferecer, você me permitir te entrevistá-lo, mas você me mandou uma foto tão brava que eu falei, deixa eu assistir umas entrevistas para ver se o cara é bravo, porque eu já estava com medo. Não! Você é de um bom humor, uma brincadeira, uma leveza. Então eu fiquei relaxado para hoje. Eu estou brincando nesse negócio de fotografia. Eu gosto muito de fotografia, eu sou um fotógrafo amador e eu tenho um equipamento, comprei flash, aqui eu tenho, vou até mostrar aqui os flashes que eu tenho aqui, né? Ali na minha estante, ali eu tenho estão vendo aqueles panos lá, eu baixo lá, fazer aquele fundo preto, fundo vermelho para tirar foto, tiro foto do Felipe e tal. Tenho guarda-chuva, eu transformei essa sala aqui num... Então eu brinco muito com fotografia e com autorretrato. Agora não tem mais essa maldita pandemia. Toda semana meus amigos vêm aqui, eu sempre faço jantar, eu gosto de trazer gente aqui em casa e eu submeto-os a sessões fotográficas, eu gosto de fotografar, né? E aí eu fiz uma série de fotos dessa fase, mas agora na pandemia eu fico muito sério, talvez olhando, eu preciso tirar umas fotos mais alegres, mais riscas. E era mais para estudar, eu tiro a foto, levo lá no computador para fazer, aprender Lightroom, estou fazendo cursos de imagem e tal. É um hobby meu, eu gosto demais. Mas a próxima vez foi bom falar, vamos fazer umas fotos mais alegres, assim, mais animadas. Cristóvão, muito obrigado, foi um privilégio entrevistar você, eu te agradeço pela generosidade de aceitar o convite e eu espero conversar com você já no próximo e genial livro que você vai soltar daqui a algum tempo. Tá bom, olha, eu que agradeço, tá? Foi um prazer conversar com vocês e com você, o papo maravilhoso também, e tá muito bom, tá muito legal. O Felipe que chegou aqui, que só quer mandar um abraço aqui, ó. Oi! Tudo bom? Tá bom. A internet é essa coisa, né? Poder fica tudo informal, assim. Então, foi um prazer conversar. Muito obrigado a você, Taki. Vamos nos encontrar mais vezes, essa pandemia vai acabar e certamente vamos nos encontrar em São Paulo, se vier a Curitiba aqui, de conversar. Um grande abraço e obrigado, Cristóvão. Um abraço, obrigado a você.